E tem uma altura que você conheça padrão? Tem. A altura que geralmente eu utilizo é até 30 centímetros, não passo disso. Eu sou baixinha, o meu tem que ficar no 20. O meu 15. Na minha... Começa agora mais um episódio do Será que Pode? O canal das 3 mulheres em 4 tempos. E o episódio de hoje continua florido. Sabe aquela perguntinha que a gente deixou no episódio passado? Será que pode misturar as flores? Então, hoje a Camila está aqui para responder essa pergunta. Mas antes de ela responder essa pergunta, eu gostaria de apresentar a Camila. A Camila, ela é florista por paixão, um hobby que virou um negócio. Formada em design de interiores pelo Instituto Europeu, ela transformou um hobby em um negócio. Camila, me conta um pouquinho, por que do deserto e como esse sonho se tornou um negócio? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês 3 pelo convite. É uma honra estar aqui. E a do deserto ela se iniciou como um hobby, na verdade que eu tinha na minha casa, de preparar flores, ir para a feira, escolher os arranjos que eu iria compor. E com o tempo eu comecei a fazer com cactos e suculentas, que é uma memória afetiva que eu tenho da minha avó e da minha tia, que sempre tiveram suculentas em casa. E as minhas amigas começaram a pedir, faz arranjo com flores, faz arranjo com flores. E eu já fazia. E com isso eu resolvi colocar no papel e surgiu a do deserto. E hoje eu amo o que eu faço, eu sempre estou atendendo eventos, atendo também residencial, faço os arranjos em casa para quem não tem tempo de poder escolher, e virou uma paixão sem fim, assim, eu amo o que eu faço, é terapia para mim. Que bom, e nada melhor do que trabalhar com o que você gosta, que na verdade não é um trabalho, vira uma diversão. É uma diversão, não é isso? Deixa florido, deixa perfumado, verdade. Né? E além de estimular muito a criatividade, não? Não, total. Quem não gosta de chegar em casa ou na casa de alguém e ver, né, tipo aqueles arranjos bonitos, a gente vê que a pessoa tem um cuidado, um carinho todo especial ali de estar recebendo qualquer pessoa, além dos próprios moradores da casa, né, que eu fazia para nós, para mim mesmo, sabe, para minha família. Mas eu amo também poder ajudar a proporcionar isso para as pessoas, com certeza. Eu amo a minha casa florida. Eu também. Eu moro do lado do Ceasa, e assim, que eu até comentei com a Camila, eu bato carteirinha lá toda semana. Eu adoro. Eu adoro. E Camila, quando um cliente te procura, qual a primeira pergunta que você faz para ele? Bom, eu preciso saber qual é o tipo de evento que ele vai oferecer, quantas pessoas, se vai usar louça, se não vai, se é um buffet apenas ou se vai ser uma mesa posta para os convidados, se ele já tem referências, quais são as flores que ele mais gosta, ou se não tem nenhum conhecimento, se tem algo que lhe atraia, ou se tem cores que ele gosta mais, se gostaria que tivesse cheiro ou não, apesar que isso é um componente que a gente toma muito cuidado na hora das refeições para não poder atrapalhar. Sim, a experiência, né? A experiência da alimentação. Porque é importante que traga uma experiência, mas que não afete a outra experiência que o anfitrião ali está querendo proporcionar para aqueles convidados, né? Como na mesa, né? A gente sabe, a gente já falou no episódio anterior, que flores perfumadas à mesa não combina, não é adequado, porque mistura com o cheiro da comida. Mas eu acho que aí tem um detalhe que acho que a Camila pode trazer pra gente, depende da flor, né? Então, por exemplo, se você vai colocar um alecrim na mesa e a tua comida tem alecrim, a composição dos teus pratos tem alecrim, eu vou dizer, eu que cozinho,
não vejo problema, porque você tá no mesmo, o aroma ali... O aroma é o mesmo. É o mesmo, você não vai brigar com ele, né? Então, eu acho que tem que tomar esses cuidados, sem dúvida nenhuma. Então, de repente, você colocou a lavanda, que é uma flor que é comestível também, né? É usado. Se você usar um componente de lavanda, não tem problema. Então, mas essencialmente... Não, tem que tomar cuidado. Assim, eu acho que o lírio já atrapalha. Aqui em São Paulo, eu estava até conversando com a Bibi, ela me perguntou, mas e se uma pessoa quiser de todo jeito colocar lírio na mesa? Eu falei para ela, compra o sem cheiro. Ela aqui em São Paulo, ela falou, aqui em São Paulo vende, mas em Curitiba não tem. Então aqui São Paulo, imagina, tem o Ceasa, tem de tudo. Você que é frequentadora de carteirinha sabe. Então, a gente tem essa possibilidade aqui em São Paulo de comprar o lírio sem cheiro. Já no lavabo, um lírio perfumado é uma delícia. É uma delícia, com certeza. Isso. Eu acho que trabalhar com componentes em cada ambiente que se adeque é aquilo que vocês falaram, colocar uma lavanda num lavabo, colocar um lírio ou uma rosa importada, que tem bastante fragrância. São flores ideais para aquele ambiente. Também no hall de entrada também é legal a gente colocar. É uma curiosidade, você falou em hall de entrada e tem um costume, até uma superstição, na verdade, de usar no hall de entrada essas plantas, folhagens contra mal-olhado, ou que traga sorte, alguma coisa assim. Você já viu falar sobre isso? Coloca por exemplo, entrada de... Espada São Jorge. Exatamente, isso. Na entrada. Ervas, né? Com certeza. Eu tenho um cliente que já me chamou para poder para montar a casa dela, e ela já pediu para mim logo de cara, eu quero que você coloque espada de São Jorge na hora. Eu falei, ela deve gostar muito de espada de São Jorge. Daí depois eu lembrei, com certeza ela deve... E é engraçado que eu até lembrei agora, você falando isso, quando eu fui fazer a parte de paisagismo aqui em casa, eu contratei uma paisagista e ela disse isso. Eu tinha escolhido as flores que iam compor o planejamento dela, e ela sugeriu, partiu dela. Ela falou assim, que tal a gente colocar na porta de entrada 2 vasos com as espadas, né? Aí eu fiquei assim, porque eu não conhecia toda essa superstição. Em Curitiba isso é muito comum. As pessoas dão arranjos de 7 ervas. E daí tem 7 ervas para mal-olhado. Eles fazem uma composição, você compra no mercado. Cultura local. Cultura local. Você coloca lá no cantinho da casa e diz assim, se morreu é porque tem inveja. Tadinha. Às vezes você não dá água para a plantinha e daí diz que... A minha espada não está num bom estado atual, entendeu? Mas é porque eu fui viajar e não cuidei. Eu tenho na minha casa a espada de São Jorge, mas ela já tá dentro inteira. Ela tá inteira, acho que ninguém invejoso entrou lá. Então ela tá perfeita. Mas Camila, mudando um pouquinho aqui de assunto, me fala quais os componentes, o que você pensou aqui para montar esse arranjo? Bom, para esse arranjo eu levei em consideração o fato da mesa ser redonda, então eu fiz um arranjo que de todos os cantos ele é igual. Então ele é simétrico, Ele é porque a gente simétrico. pode considerar que ele é um arranjo simétrico. Ele é um arranjo simétrico. Eu usei espuma floral, porque para não deixar ele muito alto, então eu resolvi não utilizar vasos, eu resolvi utilizar a espuma floral, que vai muito bem. Direto na mesa. Direto na mesa. Eu passei num filme PVC, eu juntei 2, passei no filme PVC para deixar ele bem junto e comecei a compor com as folhagens. Então aqui você já se preocupou também com a altura, porque imagina, eu tô comendo aqui, meu outro convidado na minha frente, eu consigo ter essa conversa sem as flores. Sem ficar. É super desagradável, né? Super desagradável você balançando. Dançando, Inclusive, assim, em cursos que eu já fiz, os arranjos altos a gente usa geralmente para eventos grandes e eles são bem fininhos e bem altos. Bem altos. Porque daí você consegue ter uma visão melhor da pessoa da frente. Candelabro.
Isso, Isso. Então, Aí ele explode lá em cima. aí né? ele explode lá em cima, mas geralmente para eventos, quando a gente vai receber em casa, assim, só se for hall de entrada mesmo. E tem uma altura? Uma altura que você conheça padrão? Tem. A altura que geralmente eu utilizo é até 30 centímetros, não passo disso. Eu sou baixinha, o meu tem que ficar no 20. O meu 15. Na minha, Mas geralmente eu sento e eu sou alta. Você é alta, mas geralmente eu sento e eu quero que fique mais ou menos aqui, batendo no meu peito, no máximo, para não atrapalhar a visão. Legal. Daí dá para trabalhar com uns arranjos bem legais, dá para trabalhar com flor de alho, dá para trabalhar com camas. é linda a flor de alho. E o legal da flor de alho é que você consegue montar uns arranjos mais desconstruídos, e então fica uma coisa minimalista. E por que você decidiu aqui colocar hortênsias? Primeiro porque quando vocês me convidaram, vocês me enviaram aqui a referência do jogo de prato, e eu vi que para a necessidade do que vocês precisavam, a hortênsia ia cair bem aqui, ia ficar sofisticado, ia ficar delicado, ia dar um ar romântico. E daí agora eu queria voltar na nossa pergunta lá do começo, aquela que a gente deixou no episódio passado no ar. Posso misturar flores? Pode, deve, com certeza. Deve misturar. Tem alguns... o que você considera quando você vai misturar flores? Eu considero muitas vezes o que o cliente está me pedindo. Então, assim, se, vamos supor, é uma festa de... Eu peguei agora recentemente um aniversário de 1 ano de um bebê para fazer. E ela quer que eu faça... Ela quer arranjos mais desconstruídos, com tons de rosa e pink. Então eu levo em consideração o pedido da cliente e o tema, né? O tema da festa dela é Jardim Encantado, então eu vou tentar trazer flores que sejam mais delicadas, que tenham vigor, que tenham uma cor, tudo uma aparência que traga aquela sensação de estar num jardim mesmo, sabe? E eu tenho uma curiosidade, posso? Eu também. Posso? Pode. Quando você mistura as flores, só pra gente não perder esse gancho, quando você mistura as flores, você consegue, você avalia o tempo de durabilidade das flores de uma para outra, para o arranjo não ficar... Assim. Depende, se for uma flor, por exemplo, um evento onde eu quero usar uma flor, vamos supor, tulipas, é uma flor, vamos ser sinceros, que não dura nada, ela é muito difícil, então assim, vou querer usar tulipa nesse evento. Da grande maioria, né, porque ela é muito linda. A tulipa depende, mas assim, eu tenho uma história, como sempre tem várias histórias, mas a minha história romântica são com tulipas vermelhas. Tulipas vermelhas. Que significa eu te amo. Que lindo. Que, dentro da simbologia das flores, a tulipa vermelha é a declaração pura de amor. E é super sensível. Aqui a gente relaciona muito sensível. a rosa, né? Sim. Essa questão da simbologia, né? Que a rosa é paixão, é amor, depende da cor, né? Sim. Se é vermelha, a gente sempre associa a paixão, a declaração, a conquista. Né? Então, assim, nós temos muito forte. Aqui no Brasil, pela pouca durabilidade da tulipa, ela não é tão utilizada. Mas assim, na simbologia das flores, ela é a declaração de eu te amo. Mais pura. Que lindo. Olha que Camila, posso fazer uma pergunta Claro. para você? Considerando que eu vou receber o convidado, e aí você já me falou que é legal deixar no hall de entrada, a Bibi falou também no outro episódio, no hall de entrada, na mesa e no lavabo. Esses arranjos, eles precisam conversar entre si? Eu tenho que usar mais ou menos as mesmas flores, as mesmas cores? Precisam conversar entre si. Vai trazer uma harmonia e vai trazer uma linguagem muito mais, de muito mais cuidado, de muito mais técnica do que se você simplesmente fazer os arranjos diferentes. Assim. Eu geralmente faço eles conversarem entre si. Fica mais agradável. Fica mais agradável. E quais os cuidados? Por exemplo, no hall de entrada, o que você trouxe de ideia para nós?
No hall de entrada, eu trouxe de ideia tanto para o lavabo quanto para a mesa de jantar, como para o hall, eu trouxe as hortênsias. Para a mesa de jantar, eu quis misturar os ruscos com folhagem para poder dar uma harmonia mais agradável. E para o hall de entrada, eu trouxe a hortênsia também, só coloquei hortênsias e coloquei rosas branquinhas, bem delicadas, para poder dar uma harmonia. E ela conversa com os outros, mas eu coloquei também a rosa no hall de entrada. Já para o lavabo não, eu coloquei só a hortênsia. Quer dizer, a hortênsia é o que predomina esse caminho do nosso convidado, a hortência é a que predomina. Então quando o convidado ele chega, ele vai chegar, ele já vai ver ali no hall de entrada que tem hortência, vai ver aqui na mesa de jantar tem hortência, vai ver que no lavabo tem hortência, tudo isso faz com que ele veja que aquele momento foi preparado para poder estar recebendo. Especialmente para ele. Personalizado. Às vezes a gente pode até personalizar. Como a gente estava aqui falando que as flores têm seus significados, de repente você pode assim, fazer uma homenagem, aproveitar o gancho, por exemplo, as margaridas, que significam inocência, a criança, até a virgindade, né, o início de tudo. Então, por exemplo, você vai receber umas meninas. Eu, por exemplo, recebo muito as amigas das minhas filhas. E minha filha sempre pede que sejam margaridinhas ou aquelas branquinhas, como que chamam? Mosquitinho. Mosquitinho branco. Ela sempre pede, mãe, coloca margarida, porque traz essa simbologia de infância ainda. É isso mesmo. Eu posso aproveitar esse momento e também colocar esse elemento. Sim. E hoje em dia as pessoas estão pedindo bastante, eu vejo que tá uma onda, eu digo aqui em São Paulo, de pedirem bastante sementes também. Então eu fiz agora recentemente para a Casa Vogue, para a Paloma Dannenberg, eu fiz na casa dela só com sementes e com flor de alho, ficou muito lindo. Olha que legal. Então, no momento até, curiosidade, que na verdade foi um resgate do original. De arranjos de noiva, o buquê, né, que originalmente surgiu com ervas. Sim. Depois colocaram flores e agora teve um momento que voltou, né? Com as sementes. Com as sementes e usando algumas ervas, eu não sei exatamente, para compor o buquê da noiva. Eu já vi também, são lindos. É um resgate. De tempo em tempo a gente vai vendo esses resgates voltando, né, ao tempo, né? Não, é tudo vintage, né? Nada. É isso. Nada é isso mesmo. Vintage. Nada mais velho é vintage. Ótimo. Camila, então esse arranjo aqui, voltando ao arranjo, que tá tão lindo, ele é simétrico, é isso? Isso. Ele é um arranjo, a gente pode chamar que é um arranjo clássico. Clássico. Tá, está adequado para essa ocasião, para essa mesa, a altura está perfeita. Sim. Mas aqui eu poderia usar, claro, respeitando a altura, fazer também um arranjo mais moderno? Poderíamos, com certeza, poderia fazer um arranjo mais moderno. E até, inclusive, fazer com alguns vasinhos, algumas garrafinhas menores, entendeu? Com poucas hastes de flores, poderia fazer assim, sem atrapalhar a mesa. Até eu gosto de enfeitar com velas também na água, à noite, principalmente. Me despertou aqui outra curiosidade, que a gente está falando de adequação, aí você acabou de trazer um outro elemento, uma outra proposta. Assim como na moda de roupa, vestuário, também tem modismos em arranjos, tendências. Você podia falar um pouquinho para a gente agora, 2023, quais são as tendências dos arranjos? Eu tô vendo bastante o pessoal, assim, algumas referências que eu busco de fora também. Eu tô vendo muito essa questão das sementes, que eu já tinha dito, que tá muito em alta. Arranjos minimalistas também, com poucas hastes e que forma também
Eu já vi uns trabalhados, assim, que se trabalha o caule Caule, dele, assim, que né? fica aparecendo. Ele parece uma obra de arte, né? Ikebana japonês, né? É muito lindo. Cores também vibrantes para esse ano. Apesar que aqui no Brasil a gente não tem muito para onde fugir, né? A gente não tem aquela variedade gigante que lá fora a gente encontra, né? Mas coisas que nunca saem de moda, hortênsia, rosas, as clássicas, sim. né? Sempre estão aí, a gente consegue fazer sempre alguma coisa diferente para poder trazer uma originalidade para os arranjos. Que legal, Camila. A gente quer te agradecer. Muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Suas dicas e sua experiência com as flores foram maravilhosas, agregou muito aqui. Deixou nosso programa super florido. E eu Perfumado. E lindo. Muito obrigada. Alegre e divertido, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada. Você que gostou do nosso conteúdo todo florido, curta a página Se inscreva no canal. Dá um like. e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Muito obrigada. Tchau!